Desculpa a nossa falha. Tan, dan, dan, tan, dan, dan, tan. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Como vai você? Nós iremos hoje, extremamente importante, certo? É o assunto passo a passo, tá? Material excelente, né? Que, inclusive, eu acho que como essa divisão certo? É uma sugestão que eu dou. Você tem as questões que eu escolhi nesse material para completar, questões de resolução aqui, tá certo? Como as questões de biologia, vocês, por exemplo, pegando na página 95. Infelizmente ou não, é atualização. É muito interessante, você veja como cai a questão, mas dificilmente o Enem irá, ou diria improvável, repetir questão. Tá? Então o conselho que eu dou é que no caso da minha matéria de biologia, atenção máxima às explicações. Use as explicações para que você ganhe, tá certo? Cancha para poder fazer a questão. Tá certo? Que você ganhe conteúdo para poder resolver. E, se possível, tá? Acompanhe os movimentos ecológicos do ano de 2014 e o final de 2013. Tá? Combustível fóssil, forma de energia renovável, tá? Lixão, que a gente vai abordar aqui, e etc. Porque o Enem coloca as coisas muito atualizadas, tá certo? Em relação a esse aspecto, é o que coloca mais. Nós vamos iniciar a aula, página 41, poluição 1, tá? Do material que nós temos. Começando a aula, nós temos aí algumas informações úteis para vocês. Tá aí o meu Face, o Evandro Brandão Continuação, o meu Skype, Evandro Biologia, os meus e-mails e o meu Twitter. Eu estou à disposição de todos. Para você ter uma ideia, né? No Enem, a gente precisa saber as competências e habilidades. Competência é o tema que vai ser trabalhado. E habilidade é como ele é colocado em prova, tá? Então você tem associar intervenções que resultam em degradação e conservação ambiental a processos produtivos e sociais, instrumentos ou ações científicas e tecnológicas. Isso é a competência. Então compete com a habilidade. Habilidade 9, 10, 11 e 12, tá certo? Que elas refletem 4 habilidades para um conteúdo. Então, só para vocês terem uma ideia, são 30 habilidades para física, química e biologia. 30. Só esse tema são 4. Né? Então você tem noção como é que eu estou falando. São 30 habilidades para física, biologia e química. Só esse tema são 4 habilidades, tá certo? Então, vamos iniciar. Antes de você completar, perceba aqui, pode até ser tema de redação, tá certo? Os temas de redação estão cada vez mais atuais. Tá certo? Só para vocês terem uma ideia também do que é tema de redação do meio ambiente, etc. Caiu uma questão de redação elaborada pela UNB, que foi agora no meio do ano. A UNB é uma das organizadoras do Enem. E o tema foi colonização em Marte. O aluno tinha que ter uma noção de universo, né? Porque a NASA está mandando tripulação para Marte. Então o aluno tem que ler de tudo hoje, né? Então o aluno tem que abrir bastante o leque de conhecimentos. E poluição nem se fala. Então preste bem atenção. Eu tenho aqui o planeta Terra. Tá? Um planeta representante do sistema solar da Via Láctea. O planeta Terra, como qualquer planeta, ele possui uma desordem e imediatamente ele recupera uma ordem. Essa ordem novamente gera uma desordem e gera uma nova ordem. Então, na realidade, quando a gente pensa em modelos, a gente não pensa no modelo estático, e sim um modelo dinâmico. Não entendi. Preste bem atenção. Deixa eu apanhar aqui. Preste bem atenção. Quando a gente fala desordem, vou dar um exemplo bem fácil. Uma chuva. Uma chuva é uma desordem. Você não esperava aquela chuva. Você contava com ela, previa ela. Então você começou a chover. O nível que essa chuva pode cair, ela pode gerar uma desordem. Alagamentos, assoreamentos, né? A lixiviação. Então a tendência do planeta é gerar um novo equilíbrio. Nesse novo equilíbrio, a gente pode ter seleção natural, a gente pode ter deriva gênica, como por exemplo um tsunami. Deriva gênica é quando a gente destrói organismos sem selecionar. O dilúvio seria uma deriva gênica.
E isso faz com que o planeta continue existindo. Deixar claro, quando a gente fala assim, a vida no planeta vai acabar, a gente tem que ter cuidado. Por quê? Essas desordens e ordens que o planeta vai enfrentando de formas naturais podem ter interferência do homem, tá? E também temos que lembrar que existem bactérias que vivem sem oxigênio, tem bactéria que vive sem luz, e elas existem. Então, quando a gente falar de vida no planeta, é vida de todos os organismos considerados vivos para o planeta Terra. Então, veja bem, o que seria um problema para a gente? Um problema para a gente é que a desordem, ela tenha um tempo maior. Toda vez que a desordem tiver um tempo maior, eu vou demorar a me organizar. Por exemplo, uma chuva excessiva, choveu demais, eu demoro a ter uma nova ordem. Eu alterei o clima do planeta, eu demoro a ter uma nova ordem. Então, esse tempo maior, a gente quebra o que chamamos de sinergia. Sinergia é a harmonia das energias do planeta, do universo, de tudo. Então, quebra da sinergia. Sim, a harmonia ergue trabalho, né? Então, quebra da harmonia do planeta, toda vez que a desordem é em tempo maior. E essa desordem em tempo maior é o que a gente pode chamar de poluição, tá certo? Então, venha para cá e complete, por favor, essa primeira parte da página 41. Por poluição, compreende-se a situação em que agentes físicos ou substâncias químicas causam desequilíbrio em um ambiente. Então, portanto, poluente é o agente físico ou substância química que causa poluição. De forma geral, né, os desequilíbrios ambientais causados pelo homem têm associação direta com algum tipo de poluição. A preservação dos ambientes e o controle da poluição depende da educação da população, né? Somente uma sociedade bem informada poderá exercer uma fiscalização ambiental bem fundamentada em leis ecológicas, assim como seu cumprimento. Então, podemos ter vários modelos de poluição, atmosférica, hídrica, dos solos, sonoras, visual, térmica, etc. Tá? Então, isso aqui é poluição. Então, você completa aí, tá? Para que a gente comece a trabalhar. Eu toquei num aspecto aí que alguns alunos mandam e-mail e tentam tirar dúvida quando se fala em lei. O Enem, ele coloca que a gente deve saber sobre lei. Quando a gente saber sobre lei, pessoal, não é que você tem que saber artigo tal, faz assim ou faz assado. Na realidade, saber sobre lei é saber que nós temos leis federais, estaduais, municipais, ligadas ao ambiente. Tá certo? Essas leis ligadas ao ambiente, elas são a forma de um modelo extremamente democrático, republicano, Estado democrático de direito. Eu saber os meus direitos e saber os meus deveres. E ser um agente fiscalizador. Eu ser um agente fiscalizador não quer dizer que eu vou ser um denunciante, etc. Fiscalizador quer dizer que eu também tenho que cumprir a lei. Tá certo? Não só ser fiscal da lei, mas eu tenho que cumprir a lei, né? A gente tem um exemplo, né, aqui na Paraíba, as cidades que têm códigos de posturas ambientais muito interessantes. Tá certo? O que faz com que nós tenhamos aqui uma capital belíssima, sem tanta poluição. Né? Você ainda consegue, numa praia urbana, Tambaú, Cabo Branco, ir lá e não ter placa de tubarão, não ter placa de poluição no mar, e etc. Tá bom? Então, essa quebra da sinergia, ela vai existir. Mas nós temos que ter lei para nos proteger. Ok? Então, vamos começar trabalhando pela poluição mais famosa de vestibular, que é a poluição atmosférica. Então, quando a gente fala de poluição atmosférica, nós vamos pensar nessa região que não é o solo. Nós vamos pensar nessa região aqui. Tá certo? Que tem a troposfera até a estratosfera. Então, essa região é o que chamamos de atmosfera. Tá? Preste bem atenção agora o que eu vou falar. Nós vamos pensar em desordens de tempo maior na atmosfera. Cientificamente, essas desordens aqui leva alguns cientistas a dizer assim, não, essa desordem existe. Com o tempo o planeta volta a ficar do jeito que era antes. Mas pode ser que, por ação humana, essa desordem seja tão excessiva que a gente pode gerar morte humana. Eu vou dar um exemplo, né? As encostas, pensando novamente em chuva, as encostas, quando chove muito, é uma desordem. Se eu não tenho tirado as árvores, se eu não tenho colocado casas em situação de risco, eu não teria mortes. Quer dizer, não, vai chover, vai rachar essa terra, o planeta gera uma ordem. Beleza, só que morreu pessoas. Então, o ideal é que a gente não acentue essa desordem. Tá? E aí a gente tem, para começar, alguns principais aspectos. Né?
a gente tem efeito estufa, diminuição da camada de ozônio, inversão térmica, chuva ácida, monóxido de carbono e particulados. Eu coloquei efeito estufa como o principal tipo de poluição atmosférica, mas lembrando que ele é um fenômeno natural. O grande problema do efeito estufa não é o efeito estufa, e sim o desequilíbrio dele. Então eu vou trabalhar com isso agora, tá? Vamos entender o que é o efeito estufa. Vamos entender o que é o efeito estufa. Então, efeito estufa, ele foi muito importante para o planeta. Não é pouco não, muito importante para o planeta. Por que o efeito estufa foi muito importante para o planeta? Perceba bem, eu tenho aqui o Sol, e tenho aqui o planeta Terra fazendo movimentos, que é a translação, que equivale na biologia a um ciclo anual. Nós temos o planeta girando no seu eixo, que chamamos de rotação, que na biologia chamamos de ciclo circadiano, também conhecido como ciclo dia. E temos aqui a nossa Lua, também fazendo um trânsito pelo planeta, que chamamos de ciclo lunar ou ciclo mensal. Certo? Então, todos esses movimentos sofrem uma forte influência do Sol. Nós sabemos que o planeta ele tem uma inclinação. E sabemos aqui que eu tenho a linha Equador, eu tenho o trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, né? Então, na realidade, esse giro que o planeta dá, essa translação, essa rotação do ciclo lunar, sofre uma forte influência do Sol. Muita influência do Sol. Essa forte influência do Sol faz com que eu consiga chegar calor, essa região, mas existe uma camada que circunda o planeta Terra, de gases, chamado gases estufa, que estão a mais ou menos 10 quilômetros a 12 quilômetros de distância na estratosfera, que faz com que o Sol emita a sua quantidade de luminosidade até o planeta, mas que retenha calor. Então, o efeito estufa nada mais é do que a retenção de calor nessa região. Então, veja bem que o planeta ele não está parado. Esse calor ele se espalha na rotação, no ciclo lunar e na translação. Né? Então, a fase de lua cheia, a maré está cheia, a maré não está cheia, o horário que a maré aumenta, o horário que a maré reduz, isso tudo sofre influência também desses movimentos. Então, em resumo, o que é o efeito estufa? O efeito estufa é quando se manda calor, superfície, luz, e esse calor é retido pelos gases estufas. Mas deixar claro que o planeta está girando, então esse calor é distribuído, deixar claro que o planeta está fazendo a translação, esse calor é distribuído. A Lua influencia também. Então, tudo isso é uma harmonia. Tudo isso gera uma harmonia. Tá? Qual é a vantagem do efeito estufa? A vantagem do efeito estufa é que nós temos um planeta que eu posso afirmar qual é a temperatura do meu planeta. Eu posso ter uma temperatura que eu sei que temperatura é no planeta, tá? Professor, isso influencia em quê? Eu sabendo a temperatura do planeta, eu vou poder estar hoje aqui, em um local, e saber que vai ter chuva em outro local. A previsão do tempo. Saber que nós temos uma belíssima floresta chamada floresta amazônica, que quando faz calor em excesso, a folha transpira, a folha suda, tem sudação, e essa água ela passa a ser transportada para outro lugar. Olha que coisa linda. Eu quero água. A água chega. Então o efeito estufa, ele trabalhou com uma temperatura ideal para a manutenção da vida, e ele trabalha também num modelo muito interessante que é o ciclo da água. Ciclo da água. Deixa eu só explicar uma coisa aqui, a gente já falou na aula anterior. Não está faltando água no planeta. Existe no planeta uma desordem da água, como por exemplo a água poluída, tá? Já que o sistema é fechado, ok? O que a gente está perdendo é água em forma de vapor e água poluída, tá bom? Então, na realidade, quando a gente pensa em água, o efeito estufa ele equilibra. Eu tive que colocar todas essas ideias para que a gente compreenda que existem regiões de tundra, região de taiga que tem neve, nós temos o Polo Sul que tem neve, porque esse calor ele é distribuído no planeta. Então nós temos que ter uma ideia que tudo está conectado. Isso quer dizer o seguinte, se a China gerar uma poluição, o Brasil vai sofrer.
Se os Estados Unidos evitar a poluição, nós também vamos ter que evitar. Então, tudo está conectado, tudo é uno, tudo está conectado. Tá certo? Então, acompanhe aqui para a gente reforçar a ideia que é o efeito estufa, tá? Então, da radiação solar que chega à Terra, parte é refletida pelas nuvens e parte é absorvida, né? Essa energia absorvida, grande parte, é irradiada de forma de calor, radiação infravermelha, mantendo a superfície terrestre aquecida. Vapor de água, gás carbônico, metano, dióxido de nitrogênio são os principais responsáveis pela absorção de calor. Esse fenômeno que ocorre naturalmente é conhecido como efeito estufa. Então, eu deixei claro aí no texto, como também, tá certo, nas informações, que é um fenômeno natural, né? Então, você está completando aí as características do efeito estufa, né? A principal característica que você vai colocar é a manutenção do calor na superfície terrestre, tá certo? Nessa margem de mais ou menos de 10 a 12 quilômetros. Então, você completa. Esse é o efeito estufa. Ah, professor, entendi. Então, efeito estufa não é poluição? Não, não é uma poluição. Efeito estufa é uma forma de eu gerar uma desordem, gerar uma ordem. Gerar uma desordem, gerar uma ordem. Como eu falei de forma inicial, nós não podemos manter a desordem. Porque essa desordem, quanto mais eu manter ela, mais difícil eu atingir uma ordem, tá bom? Então, aí você completou as características do efeito estufa. Ok? Veja que eu falei do planeta, né? Do giro que o planeta dá, rotação. Lembra bem que os professores de geografia abordaram a questão climática. Esse assunto também é um assunto chamado biogeografia. O Enem 2013 caiu o ciclo do enxofre na prova de geografia. Ok? Então, beleza? Vamos continuar. Qual é o problema hoje que a gente tem do efeito estufa, tá? O nosso grande problema hoje, vou apagar aqui, tá? E a gente vai trazer um outro aspecto. O nosso problema, portanto, porque se discute o efeito estufa, as condições climáticas, é que, olha que interessante, o planeta Terra, como eu falei, ele sempre ele liberou gases. Entre esses gases, vou falar um que é normal, o vapor de água. O vapor de água é um gás liberado pelo planeta. O vapor de água é um gás estufa. Nós temos o CO2, nós temos o metano, tá? Nós temos os óxidos de nitrogênio. Então, esses modelos, eles são naturais. E essa cortina gasosa, ela foi formada sem ação humana. Sem ação humana. Essa cortina gasosa foi formada sem ação humana. Qual é o problema hoje? O problema hoje é que o ser humano, por ação dele, por exemplo, o uso de combustível fóssil, ele acentua o CO2. As plantas desmatadas acentuam o CO2. Olha, isso já caiu no Enem. Por que desmatamento atrapalha o efeito estufa? Porque quando você desmata, você tira quem fixa o CO2. Hoje, excessivo modelo de criação de animais como gado, que libera muito metano. Isso já caiu no Enem. Os óxidos de nitrogênio, né? Chamar a atenção aqui em uma grande dica para todos. Preste bem atenção nessa dica que foi durante o recesso da Copa do Mundo. Esse ano, a FAPESP, que é uma entidade de pesquisa do Estado de São Paulo, que é a entidade que mais caiu no Enem, você pode pegar o Enem, você vai ver vários trechos da FAPESP, discutiu, agora em junho, tá? Você coloca lá no Google, FAPESP, bote lá, ciclo do nitrogênio e do carbono. E você vai ver o carbono, questão do combustível fóssil. A novidade de efeito estufa gerado por plantação excessiva de soja. Soja, professor? Sim. Tá? Plantação excessiva de soja. Foi discutido na FAPESP. A FAPESP cai demais no Enem. Foi agora em junho. Tá? Tem inclusive um vídeo no YouTube, vocês podem pesquisar. E olha o que é que aconteceu. Como está plantando muita soja, a soja na raiz, a gente abordou na aula passada, né, o ciclo de nitrogênio, as bactérias que ficam presas à raiz, elas fixam muito nitrogênio, certo? Quando arranco a soja para vender biodiesel, principalmente biodiesel, aquela raiz está ficando no solo. O solo, naquele momento, ele está muito produtivo. Seria interessante porque eu tenho ali um adubo natural, fixei nitrogênio.
O que é que está acontecendo? Estou plantando mais soja, mais soja, mais soja. O solo está em excesso de nitrogênio. E aí eu tenho bactérias, olha que fantástico, né? A natureza. Eu tenho bactérias que quando chove, na presença do oxigênio, essas bactérias pegam os compostos